Oi, aqui é o Runner BR, e já que Natal tá chegando, nada melhor do que indicar 5 filmes sobre fé, religião e principalmente sobre Jesus Cristo. Mas já aviso, não é aquela lista de filme bonitinho de igreja, aqui tem de tudo. Tem filme bom, tem filme ruim, tem filme que vai te fazer questionar sua sanidade. Então, segura firme. O primeiro da lista é a saga Deus Não Está Morto. E sim, eu tô considerando os 3 filmes como um só porque eles são praticamente a mesma experiência. A história começa com um calouro chegando na universidade e um professor ateu que decide que não quer discutir religião, filosofia ou nada do tipo. A solução genial dele? Passar um papel pra turma inteira assinar dizendo que Deus morreu. Sério, uma universidade, um papel. Assina ou morre espiritualmente. O aluno se recusa e o professor dá 3 aulas pra ele provar que Deus existe. 3 aulas. A sala de aula vira ringue de debate teológico. Enquanto isso, outros personagens sofrem crises de fé, dramas pessoais e o próprio professor resolve os traumas espirituais dele em público. O primeiro filme é razoável, dá pra assistir e discutir, nota 6. O segundo, Deus Não Está Morto 2, tenta ser interessante, mas enrola demais. Tem umas barrigas, perde ritmo, ainda dá pra assistir, mas já é inferior, nota 5,5. E o terceiro, Deus Não Está Morto 3, bom, esquece. É basicamente uma briga judicial por causa de uma igreja que pegou fogo. Um personagem morre e isso é considerado drama suficiente, nota 3. Puro desperdício de tempo. Resumo, a saga inteira vai do ok, dá pra ver, até o que eu acabei de assistir. O segundo filme é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Antes de mais nada, é um filme pra você refletir, pensar, um drama que pode até te emocionar e te pegar de jeito. Mas aí você começa a assistir e 10 minutos depois você acredita que tá em um filme de terror. Mas não, é mesmo uma história emocionante sobre as últimas horas de Cristo, mas que usa o body horror pra contar a narrativa. Body horror é aquele tipo de filme que mexe com o corpo humano de formas grotescas, assustadoras, que te deixam incomodado só de olhar. E aqui, meu amigo, o corpo humano sofre de verdade. O filme mostra as últimas horas de Jesus Cristo, baseado principalmente nos evangelhos, mas com uma abordagem gráfica que chega a ser perturbadora. O gore corre solto. Sangue, feridas abertas, tortura interminável, mais 50 minutos de sofrimento contínuo. E não é exagero gratuito. É exagero proposital para mostrar o quanto ele sofreu sem ter feito absolutamente nada de errado. O filme não te assusta, mas pode te causar medo com algumas cenas angustiantes, tipo a de Judas confrontando a consciência antes de se matar. Além disso, a representação do diabo é perturbadora. Não é só maquiagem ou efeito especial, é uma presença que causa tensão real, silenciosa, que consegue te dar mais medo que muito filme de terror moderno. O bicho parece que tá se divertindo com toda a situação. Tecnicamente, o filme é impecável. Maquiagem, efeitos, ambientação, atuação do Jim Caviezel, tudo perfeito. Os personagens falam nas línguas da época, a ambientação é detalhada, histórica e realista. Ele perde um pouco no ritmo e a violência constante pode cansar quem não tá preparado. Mas, se você aguentar, é uma experiência que marca. Um filme que você dificilmente esquece depois de assistir. Nota 8. Pesado, chocante e ainda assim impressionantemente bem feito, com alguns elementos de terror que dariam inveja aos criadores de Jogos Mortais. O terceiro filme da lista é Jesus Cristo Superstar. Agora imagina um filme sobre a vida de Jesus Cristo, só que em forma de musical. E não qualquer musical. Um musical quase punk rock. É exatamente isso que é Jesus Cristo Superstar. O filme não é focado tanto em Jesus em si, mas muito mais na visão de Judas Iscariotes. Aqui o Judas não é só o vilão traidor clássico. Ele é um cara angustiado, preocupado, que começa a perceber que o movimento em torno de Jesus está crescendo demais, saindo do controle. As pessoas em volta dele passam a tratar Jesus como se ele fosse um superstar mesmo, uma figura pop, idolatrada, seguida por multidões. E é justamente daí que vem o título do filme. Judas enxerga isso como algo perigoso. Ele vê que aquela devoção exagerada pode levar a consequências graves, prisões, perseguições, até culminar na própria morte. Então todo o conflito do filme gira em torno desse medo, dessa culpa e dessa sensação de que o movimento espiritual saiu do controle. E claro, isso tudo culmina na traição. A Maria Madalena também tem um papel importante. Ela é retratada de forma bem humana, como uma pessoa que cuida do grupo, que tenta trazer equilíbrio emocional ali no meio daquele caos todo. Os números musicais funcionam muito bem. As músicas falam de fé, política, poder e idolatria de um jeito bem direto. E o filme faz uma escolha curiosa. Ele não termina de forma esperançosa, como a maioria dos filmes sobre Jesus. Ele simplesmente acaba na crucificação. Não tem ressurreição, não tem fechamento redentor. No fim das contas, é um filme diferente, estiloso e honesto na proposta. Não vai
funcionar pra todo mundo, principalmente pra quem não gosta de musical, mas pra quem curte esse formato, vale a pena. Eu daria uma nota 6, 6,5 pra Jesus Cristo Superstar. Tranquilo, diferente e no mínimo curioso. O próximo filme da lista é O Filho do Carpinteiro, ou, aqui no Brasil, né, Sombras do Deserto. E esse aqui já é um caso diferente, porque ele é um filme de terror propriamente dito. A história se passa durante a infância de Jesus Cristo, quando ele ainda era um menino, vivendo com José e Maria. Mas calma, não é um filme onde Jesus sai por aí matando pessoas ou fazendo maldade. Não é isso. O terror aqui é psicológico. A ideia do filme parte do seguinte ponto: Jesus não é uma criança normal. E isso, principalmente naquela época, é algo assustador. Ele começa a demonstrar poderes sobrenaturais, mas esses poderes não são mostrados como milagres bonitos e inspiradores. Eles são mostrados como algo instável, ameaçador, estranho. E isso é completamente entendível. Naquela época não existia essa noção de milagre acontecendo toda hora. Então, imagina surgir um menino que ressuscita um passarinho morto. Hoje em dia já seria estranho. Naquela época, isso seria aterrador. Imagina uma criança esmagar uma minhoca e fazer ela andar de novo. Isso não soa como um milagre, soa como algo errado. O filme não retrata Jesus como um vilão de terror, mas como uma presença sombria. Um símbolo estranho, quase uma entidade que ninguém entende direito ainda. E o grande conflito está nos pais, em José e Maria tentando lidar com aquilo, tentando aceitar algo que claramente não é fácil de aceitar. Ter um filho que provoca medo não deve ser simples. Além disso, o filme também mostra demônios, tentações, aparições, cenas que causam repulsa e susto como manda o gênero terror. Tudo isso é tratado com cuidado. O filme não ofende a religião, não transforma Jesus num ser maligno, não faz ele sair matando ninguém. Ele só mostra o quão assustadora essa situação poderia ser sob o ponto de vista humano. No fim das contas, O Filho do Carpinteiro é um filme que dá pra assistir, dá até pra se divertir. Ele tem algumas barriguinhas, tem momentos em que tu não compra muita ideia e ele não assusta tanto quanto poderia assustar. Também não é tão polêmico quanto poderia ser. Eu daria uma nota 5,5. Não é um grande filme, mas também não é uma perda de tempo. Dá pra assistir tranquilo. O quinto filme da lista é O Rei dos Reis. E esse aqui é realmente ótimo, e sim, é uma animação. Mas não é animação só pra quem acredita. É uma animação que funciona pra todo mundo, porque antes de qualquer coisa, ela tem qualidade. A história é bem simples e muito bem pensada. Um pai começa a contar uma história pro filho, tentando criar uma conexão com ele. A história que ele escolhe contar é a vida de Jesus Cristo. Conforme o pai narra, o menino começa a se imaginar dentro dessa história. E o mais legal é que ele não tem o poder de mudar nada, mesmo quando ele quer. Ele acompanha os acontecimentos como espectador, vivendo aquilo emocionalmente. A narrativa acontece no século XIX, mas a imaginação do menino leva a gente direto para a vida pública de Jesus. As pregações, os conflitos políticos, as tensões, até culminar na crucificação. E durante tudo isso o garoto reage. Ele fica preocupado, fica triste, fica feliz, questiona, tenta entender o que está acontecendo. Isso deixa a narrativa extremamente fluida, fácil de assistir, fácil de entender e principalmente nada enjoativa. E isso é um baita mérito, porque estamos falando de uma história que já foi usada, reutilizada, exprimida pelo cinema até quase cansar. Aqui não. Aqui tem frescor, aqui tem uma abordagem diferente, sensível e inteligente. O Rei dos Reis consegue contar essa história de um jeito novo, acessível e emocional, sem precisar reinventar os fatos. Pra mim, é nota 9. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar qual filme te chama mais atenção e se inscrever no canal para não perder os próximos. Valeu demais por assistir e até a próxima.